Deixa eu ver se foi aqui a gravação. Foi. Muito bem. Vou projetar aqui a nossa apostilinha. Antes disso, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver. Estão com a apostilinha na mão já, pessoal? Deixa eu ver. Tá dando para ver a apostila aí, turma? Sim. Deixa eu abrir aqui. Paramos naquele exercício de cálculo da constante de equilíbrio, não é isso? Nossa tabelinha, né? Sim. Deixa eu achá-la aqui. Só um instantinho. Olha lá, para trás. Aqui eu já passei. Lá. Vou ampliar aqui para vocês. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Exercício 7, né? Minha canetinha tá funcionando aí? Tá saindo na tela o desenho? Sim. Maravilha. Bom, o que nós vamos fazer agora? Quem já fez esse exercício vai tirar a fotinho dele e vai me mandar aqui no grupo de WhatsApp e também lá no arquivo do Positivo On. Quem ainda não fez, está na hora de fazer. Tirar a fotinho, mandar no grupo do WhatsApp e também mandar lá na atividade do Positivo On. Vocês entenderam? Oi, pessoal. Alô, Houston? Entendemos. Vocês têm aí uns 10 minutinhos para fazer isso, tá? Quem tiver com dúvida de como fazer o exercício, eu estou aqui. 10 minutinhos para a gente fazer, tirar a fotinho, mandar e para nós corrigirmos. Professor, é para mandar no positivo? Pode mandar no positivo também. Vamos mandar aqui no grupo do WhatsApp. Depois aproveita e manda no positivo. Aqui eu já recebi um.
Coloca na mesinha de vocês. Não sai o nome, né? Vou poder anotar aqui. Professor, bom dia. Eu cheguei agora. O que é para fazer? Você vai fazer esse exercício que eu vou colocar aqui na tela. Tá vendo esse exercício 7 aí na tela? Tô vendo, não. Deu para ver? Ah, Não agora tá tá vendo? aparecendo. Aí na Agora página apareceu. 15, esse exercício 7, fazê-lo agora, vai tirar uma fotinho e vai mandar para mim no grupo de WhatsApp, no Positivo On, onde tem uma atividade de... Vocês têm aí uns 10 minutinhos para fazer. Entendeu? Pode fazer no caderno? Pode. Tem um amiguinho aqui que disse que está sem apostila. Pode olhar aí na tela e fazer. Lê o enunciado aí na tela. Está espelhado aí. E faz. A minha internet está péssima, pessoal. Se der umas quedas aí. Deu aí. Qualquer chuvinho que dá por aqui é terrível. Esse exercício, né? Você tem a dimerização do dióxido de nitrogênio, onde você tem um equilíbrio químico, né? Se atinge um equilíbrio químico. São aqui, ó, N2, formando 2NO2. Sistema fechado, composto por esses gases. Pegou um recipiente de 1 litro e colocou de N2O. Uma vez atingido o equilíbrio, resta 1,3 mol do reagente. Professor, Ou manda seja, pelo do WhatsApp ou N2O. pelo positivo? Nos dois, Pode mandar no privado ou no grupo? por favor. É no privado? Pode ser. No item A tem que escrever a constante de equilíbrio. Para essa equação, no item B, calcular essa constante de equilíbrio, né? Quando atingir, né, o equilíbrio químico com essa constante. Aqui eu já recebi. A Beatriz. O que é isso aqui? Tem umas coisas de física aqui. Primeiro ano. Dani já recebi aqui também. Já recebi da Camila. Gabriel Koji também já chegou. Amanda. Quem está sem apostila, tira um print da tela, pessoal. Eu tenho que ficar saindo aqui algumas vezes para poder
permite a entrada de alunos aqui, tá? Deixa eu ver quem está esperando aqui. Matheus Rodrigues. Giovanni, precisa colocar o nome na imagem. Não, só identificar que é você. Aqui tem a sua foto no seu perfil do WhatsApp, aí é tranquilo, porque às vezes vem mensagem aqui com avatares aqui, eu não sei quem é, não aparece o nome. Só para se identificar. Bom dia, Davi. Perdeu a hora? Vejamos. Tem um desconhecido aqui que me mandou um exercício, mas só tem o número dele, não tem foto. Não dá para identificar. Ah, Matheus Cali, muito bem. Vinícius Nunes chegou aqui também. Pessoal, estou vendo. Estão vendo a minha planilha na tela? Estão vendo a minha planilha na tela? Não. Aqui não tá aparecendo. Tá dando para ver aí? Agora sim. Eu vou fazer a chamada por aqui, tá? Porque lá pelo lobby eu não confio muito que os alunos estão lá atentos aí no que está acontecendo. Então eu vou fazer a chamada aqui e vão me responder, eles estão presentes aí, tá? Aline? Amanda? Presente, professor. Anne? Presente. Anne? Presente. Bárbara? Beatriz, não. Bianca? Bianca? Bruno?
Bruno, Caio, Camila, Presente. Presente. beleza, Carlos Eduardo, Clara, Danilo, Presente. Danilo, Presente. Davi, Gabriela Rodrigues, Gabriela Junqueira, Professor, você travou quando você foi me chamar. quem que tá falando aí? O Gabriel Code. Gabriela Rodrigues não respondeu, Gabriela Junqueira, Presente. Giovana Oliveira, Junqueira, É. oi, Oi. Giovana Oliveira, Giovana Braga, Giovanni, Aqui. Chiliane, Giovana Moreira, Presente. Giovana Santos, Guilherme Azevedo, Gustavo dos Reis, Isabela Carvalho, Oi, prof, tô aqui, tá? Isabela Cerqueira, Isabela Cruz, Isadora Cordeiro, Ítalo, Júlio dos Santos, Laila, Lucas, Luísa, Marcele, Aqui. Marco Antônio, Aqui, bro. Beleza. Matheus de Almeida, Matheus Evangelista, Presente, mestre. Matheus Cali, Opa, Jota. Matheus Rodrigues, Salve. Matheus Silva, Maísa, Jota. Michele, Aqui. Milena, Aqui, pro. Natália, Natan, Aqui. Aqui, Rafaela professor. Santiago. Aqui quem? Quem falou aí? O Natan? Oi. Renan? Thaís? Aqui. Thaísa? Aqui. Thaísa Chaves? Mendonça? Thaís tá aqui. Tainá?
Vinícius Nunes. Salve. Yasmin. Muito bem, muito bem. E aí, pessoal, conseguiram? Deixa eu ver aqui quem que já me mandou. Oi, JR, ativei meu mic, mas você não ouviu. Sobre a chamada, quem é aquele? Não tem o nome? Maísa. Ah, tá. Maísa. Deixa eu ver quem que me mandou aqui. Ops. Ok. Recebido aqui. Bem recebido. Gustavo, recebido. Muito bem. Vamos corrigir, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Tá dando para ver a tela aí, turma? Tá, a tela Tá na da planilha chamada. ainda. Não tá dando para ver? Oi, galera. Estão vendo aí ou não? Não? Não. Deixa eu ver aqui, então. Compartilhar e lá de novo. Agora sim. Deu para ver aí, turma? Sim. Então, o nosso exercício aí é o seguinte. Temos que calcular a constante de equilíbrio, né, para essa reação, onde eu tenho essa situação, né, colocou-se lá no início 5 mol de N2O4, que se transformaram em NO2. Uma vez atingido o equilíbrio, né, vai restar 1,3 mol de reagente. Então, vou colocar aqui na resolução, para vocês acompanharem aqui comigo. Deixa eu botar aqui. Volume 7. Vou pegar aqui para vocês. Estão vendo a apostila aí, turma? Sim. Sim. Então tá lá, nosso exercício 7, né? Então o que acontece? A constante de equilíbrio, né, para essa reação, no item A, ele está pedindo aqui. Estão vendo a minha canetinha funcionando ou não? Sim. A constante de equilíbrio, eu tenho então essa situação, né? Eu tenho o N2O4, é o nosso reagente, e na reação eu tenho esse equilíbrio químico para a formação de 2NO2. É uma decomposição, né? Uma decomposição do nosso dímero aí, N2O4. Então vejam que aqui eu tenho o NO2 como produto e eu tenho o N2O4 como reagente. Então, a constante de equilíbrio Kc vai ser sempre o quê? Produtos sobre reagente, né? Então, produtos elevado aos seus expoentes, dividido pelos reagentes elevado aos seus expoentes. Eu tenho de produto o NO2, portanto, ele vai aqui em cima,
NO2 elevado ao quadrado, no KC, e eu tenho o reagente, N2O4, aqui embaixo, elevado a 1, porque ele é o reagente. Então, essa expressão aí de KC, né, fica dessa forma, KC igual concentração do NO2 ao quadrado, dividido pela concentração do N2O4. Aí, para fazer aqui o cálculo, né, ele disse lá que no início partiu com 5 mol de reagente. Então, eu escrevo a equação aqui, N2O4, no equilíbrio, formando 2NO2. Então, no início, eu tenho 5 mol por litro, porque ele colocou essa quantidade em um reator, em um volume de 1 litro, né? Então, 5 mol colocados num volume de 1 litro, a concentração vai ser 5 mol por litro. Do NO2, eu não tenho nada no início, não formou nada ainda, a reação está começando. Aí ele me falou que no final do processo, no final da reação, quando se atinge o equilíbrio, restam 1,3 mol por litro do reagente. Então, se eu vi que restou 1,3 mol por litro do reagente, quanto que reagiu dele? Eu faço 5 menos 1,3. Então, reagiu 3,7 mol por litro do meu reagente. Agora vejam, se reagiu 3,7 mol por litro do reagente, quanto que formou do produto? Formou 2 vezes 3,7, porque o coeficiente estequiométrico é 2, ó, olha só. A proporção é, para cada 1 mol por litro que reage do reagente, formam-se 2 mol por litro do NO2. Se eu reagir 3,7 do meu reagente, então vai formar 2 vezes 3,7 de produto. Tá aí, ó. 2 vezes 3,7, então formou 7,4 do meu produto. E claro, no equilíbrio, 7,4 do meu produto formado. Então, o que me interessava, né? Quais eram as concentrações dos reagentes e produtos no equilíbrio? 1,3 de reagente, 7,4 de produto. Substitui aqui na expressão de KC. Então, na concentração do NO2 vai ficar 7,4 ao quadrado. E na concentração do N2O4, no equilíbrio, eu vou ter 1,3. Fazendo as continhas, vamos chegar aqui, então, em 42,1 de constante de bem maior do que 1, né? Então significa que eu tenho uma formação de produtos, né, maior, tenho uma maior quantidade, uma maior proporção de produtos, né, no equilíbrio. O rendimento aí foi alto, né? Tudo bem, turma? Tudo certo. Tranquilo aqui? Vamos adiante, então. Deixa eu voltar lá para a nossa apostilinha. Vamos ver agora o princípio de Le Chatelier, né? O princípio de Le Chatelier, que mostra para nós como que funciona o deslocamento do equilíbrio químico, né? Que fatores que provocam um deslocamento de equilíbrio químico. Tá dando para ver minha apostila aí, turma? Sim. Sim. Deixa eu passar aqui. Alcançar lá para nós vermos do que se trata, né? Esse princípio de Le Chatelier, de deslocamento do equilíbrio químico. Isso é muito importante na prática, porque as reações que existem, na prática, né? Reações industriais, muitas delas, nas condições ambientes, né? Elas têm baixo rendimento, têm uma constante de equilíbrio muito pequena. E para você ter, né, aumentar o rendimento da sua reação,
para você conseguir formar mais produtos, ter um melhor rendimento, você precisa muitas vezes deslocar o equilíbrio no sentido de formar mais produtos. E isso pode ser feito trabalhando com algumas variáveis, né? Então tá aqui, pessoal, deslocamento do equilíbrio. O que acontece, né? Toda reação química que entra em equilíbrio, ela vai acontecer lá num sistema fechado, onde, no final, no equilíbrio químico, vão existir, ao mesmo tempo, reagentes e produtos. Qualquer perturbação que você faz nesse sistema em equilíbrio provoca um deslocamento. Por que acontece esse deslocamento do equilíbrio? Porque a tendência de um sistema em equilíbrio, uma vez que você o perturba, ele tenta reestabelecer o equilíbrio. Então é como se fosse uma balança que está equilibrada ali, né? Na modificação naquele sistema em equilíbrio, colocando ou tirando pesos dessa balança, ela assume uma outra posição. Depois de um certo tempo, ela entra em equilíbrio novamente. Dentro de uma reação química, né, o equilíbrio químico, a coisa é bem semelhante. Só que os fatores que afetam isso serão fatores que envolvem lá os reagentes e produtos. A concentração, né, desses reagentes e produtos, a temperatura em que acontece a reação química, a pressão, quando se envolve lá reagentes, né? Então, vamos ver como é que isso funciona. Está aqui a carinha do nosso amiguinho, né? Le Chatelier. Esse cara contribuiu muito para o estudo da abordagem da termodinâmica, né? Que envolve aí a energia que está associada aos processos em reações químicas. E esse princípio, basicamente, é o seguinte. Ó. Quando ocorrer qualquer perturbação externa em um sistema em equilíbrio, o sistema vai se deslocar no sentido de minimizar a perturbação que ele sofreu. Como que isso funciona? Um equilíbrio químico, por exemplo, tem lá os seus reagentes e produtos existindo ao mesmo tempo. Se eu mexer na concentração de alguma das espécies químicas, ele vai se deslocar até reestabelecer o equilíbrio químico. Por exemplo, se eu aumentar a concentração de alguma espécie, o equilíbrio vai se deslocar na reação para diminuir a quantidade dessa espécie. Se eu remover uma espécie química do equilíbrio, o equilíbrio vai se deslocar para repor a espécie que eu removi, que eu retirei, ou seja, que eu diminuí a concentração. Isso é muito utilizado em termos industriais, como eu falei para vocês, aqui no caso da síntese da amônia. Aqui tem uma planta que faz a produção industrial aí da amônia, né? Nas condições ambientes, a reação de formação da amônia, a partir de gás hidrogênio e gás nitrogênio, ela é muito desfavorável. A constante de equilíbrio para a reação, ela é muito pequena na temperatura ambiente e nas condições de pressão atmosférica. Então, o que tem que ser feito? Tem que se criar condições para que você desloque o equilíbrio no sentido de formação da amônia, para que exista mais amônia formada no equilíbrio químico. Isso é feito de que maneira? Aumentando a concentração dos reagentes, quer dizer, eu coloco muita quantidade de nitrogênio e hidrogênio, aumentando a temperatura do sistema, porque a reação, né, com uma temperatura maior tem um deslocamento do equilíbrio que vai favorecer um processo endotérmico. E eu faço também uma pressão enorme, o aumento da pressão nesse sistema desloca o equilíbrio para a formação de mais produtos. E claro, eu vou usar um catalisador para que o equilíbrio seja atingido de maneira mais rápida. Então, primeira coisa com relação a fatores que afetam a velocidade das reações. Primeiro fator é a alteração na temperatura. Então, vejam, nós estudamos lá na termoquímica que as reações, todas as reações químicas envolvem energia. Essa energia se manifesta na forma de calor. Então, existem reações exotérmicas, que liberam calor,
e reações endotérmicas, que absorvem calor. Quando eu tenho uma reação em equilíbrio químico, eu tenho as reações direta e inversa acontecendo ao mesmo tempo. Se a reação direta é exotérmica, libera calor, a reação inversa vai acontecer o processo inverso. Ela vai absorver calor. Então, o que acontece na reação direta, em termos de absorver ou liberar calor, na reação inversa ou reversa, acontece o inverso. Então, como que funciona? Se uma reação química é endotérmica, absorve calor, se você aumentar a temperatura no sistema, significa que você está jogando mais calor lá dentro. Você está, então, colocando mais calor dentro do sistema. Se você está colocando mais calor dentro do sistema, você vai favorecer a ocorrência da reação endotérmica. Então, você vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação que absorve calor, no sentido da reação endotérmica. Então, vejam, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, ΔH positivo. Sistema em equilíbrio, vamos dizer que a reação direta seja endotérmica, absorva calor. Se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar no sentido endotérmico. E da mesma maneira, se você diminuir a temperatura no seu sistema, você está tirando calor dentro desse sistema. Remover calor do sistema vai favorecer a reação exotérmica, a reação que libera calor. Então, diminuição da temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido exotérmico, onde ΔH será negativo. Então, observe aqui no caso da reação da amônia, eu tenho aqui N2 mais 3H2, né, formando 2NH3 gasoso. Reparem, então, que o ΔH, que foi dado aqui, é de menos 92,2 kJ. Essa informação da entalpia de qualquer reação, nós já sabemos que se refere sempre à reação direta. Então, a reação direta é uma reação exotérmica. A reação direta de formação de NH3 é exotérmica. Libera menos 97, né? Menos 92,2 kJ. A reação inversa será endo. Absorverá calor. Endotérmica. Sempre dessa maneira. Se a reação direta é exotérmica, libera calor, a reação inversa é endotérmica. Então, a reação inversa vai absorver 92,2 kJ. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, tudo certo. Então, vamos aqui adiante. Percebam que se eu aumentar a temperatura no sistema, eu vou ter um deslocamento da reação no sentido que absorve calor, no sentido de formação de N2 e H2. E se eu diminuir a temperatura, eu vou favorecer a reação, né, exotérmica, que vai se liberar calor. Vamos aqui adiante. Eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena videozinho, né, pequeno, que aqui é a temperatura no equilíbrio químico. Eu vou ter que fazer isso com um áudio, então eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar novamente, incluindo o áudio. Vamos lá, deixa eu tirar isso daqui. Vou passar o videozinho aqui, pessoal, ver se está saindo o áudio aí, tá? Se não estiver saindo o áudio, me dá um toque aqui, tá? Reações químicas são acompanhadas de efeitos energéticos. Por exemplo, a dimerização de NO2 é um processo exotérmico, liberando 58 kJ por mol de energia nesta reação. Por outro lado, a reação inversa de dissociação é um processo endotérmico, pois consome 58 kJ por mol de energia. Naturalmente,
A energia absorvida na reação reversa é exatamente a mesma que a produzida na reação direta. Portanto, em equilíbrio, o efeito energético líquido é igual a zero. O aquecimento perturba o equilíbrio, adicionando energia ao sistema. De acordo com o princípio de Le Chatelier, o sistema tenta minimizar essa alteração, removendo o calor excedente fornecido à reação. A única maneira de fazê-lo é deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico. Em outras palavras, elevar a temperatura favorece a reação endotérmica, pois isto permite remover o calor excedente fornecido à reação. É por isso que a proporção de NO2 aumenta quando a temperatura aumenta. Por outro lado, o resfriamento remove calor do sistema. O sistema responde se deslocando no sentido exotérmico para compensar a perda de calor. É por isso que a baixas temperaturas a proporção do dímero N2O4 aumenta. Bem aí, pessoal? Tudo bem? Sim. Isso. Então vamos lá. Aqui tem um experimento, né? Que ele é bem simplesinho de ser feito, mas vocês não têm esse material em casa, né? Que seria uma solução de amoníaco. Mas assim que a gente voltar, né? Para as nossas aulas lá presenciais, dá para fazer isso aqui, né? Então, o que ele faz aqui é colocar água amoniacal, né? Que seria lá um hidróxido de amônio, né? De algum produto de limpeza. E usar lá a nossa fenolftaleína, que é um indicador ácido-base. Então, quando você prepara lá um becker, né, com 250 ml lá, ou 200 ml de água, né, e você coloca algumas gotas de solução de amoníaco, um desinfetante, né, e pinga lá algumas gotas de fenolftaleína. Aí você vai ficar observando que quando você pingou a fenolftaleína, fica com aquela cor indicando um caráter básico, né? Fica aquela cor avermelhada, né? Aí o que é feito? Se você pegar e aquecer essa solução, você vai começar a observar que a coloração, né, vai modificar, vai ficar mais clarinho, vai ficar um vermelho mais claro, um vermelho bem clarinho, e pode chegar até numa situação de perder toda a coloração vermelha. Então isso acontece porque você tem lá na formação do hidróxido de amônio, quando você coloca uma solução que tenha amônia, né, amoníaco na água, se estabelece essa reação que entra em equilíbrio químico, formando amônio, né, NH4+, e OH-. Esse OH-, então, é o que confere a coloração rosa para a fenolftaleína, porque é o caráter básico, né? Mas veja o que acontece. Eu tenho essa coloração rosa por causa da presença do OH-. Quando eu vejo o ΔH para essa reação, é um ΔH, uma entalpia de reação, que é negativa. Ou seja, é uma reação direta, né? Uma reação exotérmica, libera calor. Quando eu aqueço esse sistema, eu estou jogando calor dentro desse sistema, então à medida que eu aumento a temperatura, ocorre uma absorção de calor, e a absorção de calor favorece a reação endotérmica, que é justamente a reação inversa nesse sistema. Então, o que acontece aqui, né? Quando eu coloco calor aqui, faço aquecimento, a reação inversa, que é endotérmica, que absorve calor, é favorecida. A quantidade de OH- aqui começa a diminuir, a concentração do OH- diminui, e eu tenho maior formação de amônia, que é gasosa, né? E vai sair do becker, vai ser liberada para o ambiente. A diminuição da concentração de OH- pelo deslocamento do equilíbrio químico faz com que a coloração, então, do tubo de ensaio diminua. Aquele vermelho mais intenso começa a ficar mais fraquinho. Tudo bem, pessoal?
Sim. Tranquilo aqui? Então, essa que é a sacada da coisa, né? E quando eu mexo na pressão? Bom, alteração na pressão. Os equilíbrios químicos que são afetados pela modificação da pressão ocorrem somente com reagentes, né, e produtos gasosos, né, quando eles estão no estado gasoso. Se você fizer reações em equilíbrio químico que envolvem líquidos, por exemplo, não vai ter nenhuma modificação com relação à pressão, a não ser que eu tenha um gás dissolvido lá nesse líquido. Então, o que acontece? Modificar a pressão num sistema significa você aumentar ou diminuir volume disponível dos seus gases. Quando eu tenho, então, uma reação gasosa, né, envolvendo gases, se eu aumentar a pressão, significa que eu estou comprimindo, significa que eu estou diminuindo o espaço, o volume disponível para aquelas moléculas daqueles gases. Quando eu diminuo a pressão, significa que eu estou expandindo, eu estou dando mais espaço para os gases que estão participando daquela reação química. Então, eu tenho que olhar os volumes ocupados pelos gases dentro da equação química. Um aumento de pressão vai favorecer, vai deslocar o equilíbrio no sentido de fazer com que os gases ocupem menor volume. Sentido da contração. Diminuir pressão desloca o equilíbrio de forma a favorecer com que os gases ocupem maior volume, ou seja, significa uma expansão. Então, para mostrar para vocês como isso funciona, tem aqui o nosso equilíbrio aqui da reação de formação da amônia. Na minha reação eu tenho 1 mol de N2, gasoso, reagindo com 3 mol de H2, gasoso, formando 2 mol de NH3, gasoso. Lembre-se, então, lá do ano passado, que nós temos lá as leis lá dos gases, né? E tem aquela lei do Gay-Lussac, a lei volumétrica, que nós estudamos lá na estequiometria, dizendo que os coeficientes estequiométricos podem funcionar como quantidades em volumes nas reações com os gases. A proporção estequiométrica pode ser dada também com relação a volumes. Então, eu tenho de reagentes 1 mol de N2 reagindo com 3 mol de H2, eu tenho uma proporção de 4 volumes. Eu somo esses volumes aqui. E o produto formado, amônia, está numa proporção de 2 volumes. Então, notem, se eu colocasse 4 litros dos meus reagentes, ou seja, 1 litro de N2 com 3 litros de H2 em volume, a formação de produtos vai ser de quanto? 2 litros. Eu terei 2 litros de produtos formados, 2 litros de amônia. Essa proporção estequiométrica em volume se mantém. E reparem, então, que a reação direta, que é a reação de formação do NH3, é uma reação que promove o quê? Uma contração. O volume diminui. E se está acontecendo uma contração na reação direta, contração acontece quando você aumenta a pressão. Então, se você aumentar a pressão, você vai deslocar o equilíbrio no sentido da contração, no sentido da diminuição do volume. Então, vai favorecer a formação de NH3. O equilíbrio se desloca no sentido da reação direta. Se eu diminuir a pressão, o meu equilíbrio vai se deslocar, então, no sentido de expansão. Diminuir pressão significa expandir, dar mais volume, dar mais espaço. Então, o meu equilíbrio vai se deslocar no sentido de fazer com que se ocupe mais volume, da expansão, do aumento do volume. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Tudo certo. Então, vejam aqui, né?
aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de diminuir o volume, tá certo? No sentido da contração. Diminuição de pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido de aumentar o volume, no sentido da expansão. E isso vai ser efeito que só ocorre, claro, em reações que envolvem gases, com os gases, né, que estão envolvidos na nossa reação química. Aqui tem um outro exemplo que se mostra aqui, N2 mais O2, né, formando 2NO. Então, vejam, nos reagentes, eu tenho esses reagentes ocupando 2 volumes. E nos produtos, eu tenho aqui ocupando 2 volumes também. Neste caso, como tanto os reagentes quanto os produtos ocupam um mesmo volume, esse sistema em equilíbrio não será afetado por variação de pressão, porque tanto reagentes quanto produtos ocupam o mesmo volume, então modificações de pressão aqui não vão deslocar o equilíbrio em nenhum dos sentidos. Tá claro, turma? Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Vamos lá, então. Alteração na concentração. Com relação à concentração, a ideia é a mesma, né? Quando você aumenta a concentração de uma espécie química, você tem um excesso daquela espécie química. Esse excesso vai fazer com que o equilíbrio que foi perturbado se desloque no sentido de minimizar esse excesso. Ou seja, o equilíbrio se desloca para consumir o excesso que você colocar de qualquer uma das espécies químicas. Se você, dentro de uma reação em equilíbrio químico, diminui a concentração de alguma espécie, significa que você está removendo essa substância do sistema em equilíbrio. Essa perturbação faz com que o equilíbrio se desloque no sentido de repor. Repor aquela substância que foi removida e restabelecer o estado de equilíbrio químico. Então vejam, pessoal, quando você coloca, né, a adição de uma substância ao sistema, significa que você está aumentando a sua concentração no sistema. Esse equilíbrio foi perturbado, ele vai se deslocar no sentido de consumir esse excesso, consumir a quantidade que você colocou. E claro, você vai ter a formação da outra espécie, né? Vai ter uma maior formação daquele que você removeu. Remover uma substância no estado de equilíbrio, você vai diminuir a concentração dela. Diminuindo a concentração dela, essa perturbação vai fazer com que o equilíbrio se desloque no sentido de repor aquela quantidade retirada. Então vejam aqui no caso do equilíbrio da amônia, né? Então se a gente observar, se eu aumentar a concentração dos reagentes, se eu aumentar a concentração esse excesso faz com que o equilíbrio se desloque no sentido de formar mais amônia. O equilíbrio formando mais NH3 até que se restabeleça a condição de equilíbrio químico. Por outro lado, se eu, por acaso, aumentasse a concentração do produto da amônia, isso e fazer com que o equilíbrio se desloque da reação inversa, iria formar mais reagente. Se eu remover uma das espécies químicas, se eu tirar, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor essa amônia que foi retirada. O equilíbrio se desloca para o sentido da reação direta. Por outro lado, se eu diminuir a concentração de reagentes, o equilíbrio vai se deslocar para repor essa quantidade que foi removida e vai formar mais reagentes até que se restabeleça o estado de equilíbrio químico. Uma coisa importante, pessoal, é que aumentar a concentração
ou diminuir a concentração de alguma espécie química, perturba o equilíbrio, ele se desloca no sentido de minimizar essa perturbação e restabelece uma nova condição de equilíbrio químico, onde o valor da constante de equilíbrio, Kc, vai ser o mesmo. Você pode fazer perturbações no equilíbrio químico que você quiser, que o seu valor de Kc permanecerá o mesmo. Só vai mudar esse valor de Kc na situação onde você perturbar o equilíbrio químico mexendo com temperatura. É a única variável, né, que você tem que modifica o valor da constante de equilíbrio, o valor de Kc. Tranquilo, turma? Sim. Aqui nós temos uma situação prática onde você tem o estado de equilíbrio na absorção do oxigênio pela hemoglobina do seu sangue. Então, lá no seu sangue você tem, né, nas células, nas hemácias, um equilíbrio químico estabelecido entre a hemoglobina, né, que é uma proteína, com o oxigênio, formando o que nós chamamos de oxihemoglobina. Esse processo de equilíbrio químico é o responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Dentro de condições que você tem de nível do mar, você então respira ali, né, o oxigênio, absorve esse oxigênio do ar, e você tem então uma situação de equilíbrio onde a concentração de oxihemoglobina no seu sangue tem que ser uma concentração característica para que você, né, tenha o seu organismo funcionando perfeitamente. Em regiões muito altas, né, você começa a sentir falta de ar. Você começa a ter problemas de oxigenação no seu sangue. Esse problema de oxigenação, ele decorre do quê, pessoal? Decorre justamente do deslocamento desse equilíbrio químico. Por que isso acontece? Como você está numa altitude muito elevada, a pressão atmosférica é muito baixa. Se essa pressão atmosférica é muito baixa, há uma diminuição da pressão, você percebe então que o seu equilíbrio vai se deslocar no sentido de fazer com que os gases, né, ocupem maior volume. Então, esse deslocamento do equilíbrio faz com que a oxihemoglobina acabe perdendo oxigênio. Você diminuiu a pressão. Diminuindo a pressão, você desloca o seu equilíbrio para reação que vai fazer com que as espécies ocupem maior volume. E com essa diminuição, né, do oxigênio que está sendo transportado lá pelo seu sangue na hemoglobina, você começa a passar mal, né? Começa a ter o que eles chamam de mal das altitudes. Tudo bem, pessoal? Pessoal, tudo bem? Sim. Sim. Um outro problema que está associado a isso com relação ao nosso organismo, né? Quando as pessoas fazem mergulhos, quanto maior a profundidade do mergulho, maior a pressão que a pessoa sofre no corpo, né? Devido à água, a massa de água que está fazendo aquela pressão no corpo da pessoa. Então, à medida que ela vai fazendo um mergulho, essa pressão no corpo que a pessoa sofre começa a fazer com que o gás, né, nitrogênio, sob uma alta pressão, comece a ficar dissolvido no plasma sanguíneo. Então, esse gás nitrogênio que a pessoa faz, né, ela inala na respiração junto com o oxigênio, começa a dissolver no plasma sanguíneo. Começa a ficar nitrogênio dissolvido no sangue da pessoa. E quando a pessoa volta para a superfície, depois que ela faz um mergulho, essa pressão começa a diminuir, todo esse gás nitrogênio que ela respirou e dissolveu no sangue dela, começa a passar para o estado gasoso. Começa a ser liberado, desloca o equilíbrio, né, para que, numa pressão mais baixa, a parte gasosa ocupe maior volume. Esse gás está no sangue, gás nitrogênio, e isso causa problemas de embolia, né? A pessoa vai ter ali um gás circulando na corrente sanguínea e ela pode vir a morrer, né? Por isso que os mergulhadores profissionais, né, que vão a
grandes profundidades lá, o pessoal que trabalha inclusive lá na Petrobras, mergulhadores da Petrobras, né, eles precisam de um processo de climatação. Ou seja, faz o mergulho, mas ele não pode voltar de uma vez para a superfície, né? Ele entra lá numa câmara, essa câmara de descompressão lenta, o processo de descompressão vai sendo feito de maneira lenta e gradual, para que aquela liberação de gás nitrogênio não ofereça riscos à saúde lá do nosso mergulhador. E é por isso também que os jogadores, né, de futebol, quando vão jogar em locais muito altos, uma altitude muito grande, lá na Bolívia, lá no Equador, né, tem esses problemas desses jogos. Então, disputas esportivas a altitudes muito elevadas fazem com que tenha esse problema da pessoa ter falta de ar, né, porque a pessoa está habituada a praticar o esporte aqui ao nível do mar, vai para um local de 3.000 metros de altura, o ar é mais rarefeito, começa a acontecer aquele problema do deslocamento do equilíbrio que eu falei para vocês. Então, os jogadores vão antes, né, passam lá alguns dias no local para fazer a aclimatação, no sentido de quê? De que o organismo dele comece a produzir mais hemácias, mais células, né, sanguíneas aí vermelhas, para que a pessoa inala e com isso minimizar, né, a perda de rendimento, o mal-estar que o jogador sofre. Então, esse processo de climatação é feito, os jogadores vão alguns dias, né, antes para aquela região, vão se aclimatando, ou seja, o organismo deles começa a produzir mais hemácias, mais células vermelhas sanguíneas para que ele possa ter uma melhor condição de praticar o esporte. Tudo bem até aqui, turma? Tudo bem. Olha lá, ação do catalisador. Pessoal, aqui está mostrando um diagrama, né, de energia que nós já conhecemos, onde eu tenho, né, uma reação que está sendo mostrada aqui exotérmica, né, eu tenho reagentes e produtos, eu tenho aqui a entalpia dos reagentes, num nível maior que a entalpia dos produtos, então a reação é exotérmica, está liberando calor, esse ΔH. Eu tenho aqui a reação sem o catalisador, eu tenho a curva verde mostrando aqui a energia de ativação maior, né? E a curva vermelha mostrando a reação com o catalisador. Há uma diminuição, né, dessa energia de ativação. A reação vai acontecer de maneira mais rápida. Agora, tanto para a reação direta quanto para a reação inversa, eu não tenho modificação, né, no meu estado de equilíbrio pelo uso do catalisador. O catalisador ele não desloca o equilíbrio químico. Tudo que o catalisador faz é diminuir a energia de ativação, tanto da reação direta quanto fazendo com que o estado de equilíbrio químico seja atingido de maneira mais rápida. Então, catalisador, ele não vai a condição de equilíbrio químico. A única coisa que ele faz é aumentar a velocidade com que é atingido o equilíbrio químico. Tranquilo, turma? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Então vejam aqui só para mostrar para vocês, né? Como o catalisador não interfere no estado de equilíbrio químico, eu tenho uma primeira situação de reagentes, né, formando produtos. Essa primeira reação é sem catalisador, né, não foi utilizado o catalisador nela. Então eu tenho aqui os produtos, né, sendo formados e os reagentes aqui sendo consumidos. Num tempo 1, é o tempo em que se atingiu o equilíbrio químico. Está aqui, ó, nesse tempo. A proporção que eu tenho, né, a quantidade de reagentes e produtos, as concentrações dos dois ficam constantes ao longo do tempo. O valor de Kc para eles vai ter um valor específico. Se eu utilizar o catalisador, o que ele vai fazer? Ele não vai alterar a condição do estado de equilíbrio, ele vai fazer somente com que o tempo
que se alcança o equilíbrio químico seja menor. Então vejam aqui, com o uso do catalisador, esse tempo que demorou para atingir o equilíbrio foi menor do que o tempo que demorou sem o uso do catalisador. Então a segunda reação aconteceu de maneira mais rápida. A velocidade da reação direta e inversa fica maior, fica mais rápida as duas, e o estado de equilíbrio químico é atingido mais rapidamente. Mas a constante de equilíbrio, Kc, para as duas situações, permanece a mesma, não modifica. Não há deslocamento do equilíbrio, somente aumento da velocidade da reação em ambos os sentidos. Tudo bem aqui, turma? Tudo certo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um outro videozinho para vocês. Deixa eu ver aqui. Vimos aqui, temperatura. Vamos ver aqui o efeito da pressão. Se vocês... Eu acho que eu tenho que ativar aqui o meu áudio. Espera lá. Deixa eu colocar aqui para compartilhar de novo, porque tem que incluir áudio. Agora sim. Voltando lá. Se não estiver ouvindo, aí me dá um toque aqui, tá, pessoal? As moléculas de gás colidem continuamente contra as paredes do recipiente, exercendo pressão sobre elas. Quanto mais moléculas colidirem contra as paredes, maior é a pressão. Em outras palavras, a pressão do gás depende do número de moléculas por unidade de volume. Vamos tentar prever como a mudança de pressão afeta o equilíbrio existente entre o gás cloro, Cl2, o cloreto de fósforo 3, PCl3, e o cloreto de fósforo 5, PCl5, na fase gasosa. Quando a pressão aumenta, as moléculas são forçadas a permanecerem juntas. Agora, há mais moléculas por unidade de volume. De acordo com a regra de Le Chatelier, o sistema tenta minimizar a mudança imposta. A pressão pode ser reduzida diminuindo o cloro começa a combinar com o cloreto de fósforo 3 para... Depois de algum tempo, um novo equilíbrio é alcançado. O que acontece quando a pressão é diminuída? O sistema tenta compensar a diminuição de pressão, aumentando o número de moléculas. As moléculas de cloreto de fósforo 5 se dissociam em cloreto de fósforo 3 e gás cloro, e a reação ocorre no sentido inverso. Deu para ouvir aí, pessoal? Deu. Tem mais um videozinho aqui a respeito da concentração. Vejam aí se está dando para ouvir. O cloreto de chumbo de cor branca e o sulfeto de chumbo de cor preta são pouco solúveis em água. Quando uma solução de sulfeto de sódio é adicionada à suspensão de cloreto de chumbo, um precipitado negro de sulfeto de chumbo é formado. Agora, quando a solução de ácido clorídrico é adicionada, a cor do precipitado é revertida do preto para o branco, indicando que o sulfeto de chumbo foi convertido novamente em cloreto de chumbo. Ao adicionarmos ânion sulfeto, mudamos o equilíbrio químico para a direita, aumentando a quantidade de sulfeto de chumbo. Mas ao adicionarmos íons cloreto, deslocamos o equilíbrio para a esquerda, aumentando a quantidade de cloreto de chumbo. Deu para ouvir aí, pessoal? Sim. Tô bem. Aqui, turma, tem um organize as ideias. Estão vendo aqui? Vamos organizar as ideias agora. E tem essas atividades aqui na página 21. Aqui na página 22. E aqui na página 23 também tem uma atividade aqui com essas 4 perguntas. Vocês têm aí 15 minutinhos para fazer e a gente já
vai corrigir isso aqui. Mãos à obra. Entenderam aí, turma? Sim? Muito bem, quem terminar já pode fazer aquele esqueminha das fotinhos, tá?
Tranquilo aí, pessoal? Professora, para fazer o exercício da página 21 também? Página 21, deixa eu ver aqui. Isso, página 21, página 20, página 21, página 22 e página 23. Mas é tudo isso para agora? Você não vai conseguir fazer tudo isso agora, não. Mas, pelo menos aí, que você conseguir, a gente já consegue corrigir aqui. Pelo menos essa parte aí da organizar as ideias, aí a página 21, deixa eu ver aqui como é que tá a situação agora. São questões rápidas aqui, tá? Não tá envolvendo cálculos aqui, são mais questões dissertativas aqui, só para dizer como que o equilíbrio vai ser deslocado, né? É jogo rápido. Dá para fazer em 20 minutinhos, dá para fazer. A página 23, essa Química em Foco, não precisa para agora não, pessoal, que aqui vocês vão ter que pensar um pouquinho mais a respeito. Tem algumas pesquisas aí para fazer. Até a página 22 é suficiente, beleza? Pessoal, tô vendo minha telinha aí? Não. Não tá aparecendo? Tá, peraí, deixa eu colocar aqui novamente. Aí, tá dando para ver? Agora tá. Eu vou refazer aqui a minha chamadinha para ver se alguém entrou aí novamente. Aline? É só responder presente, tá, pessoal? Amanda já estava presente. Analice, Anne. Bárbara. Bianca. Bruno. Aqui. Eu. Caio. A Camila já estava aí. Tá, beleza. Depois eu arrumo aqui. Carlos. Clara. Danilo. Davi. Presente. Danilo. Presente, professor. Danilo, presente. Você eu sei que já estava aí. Davi, tá aí? Gabriel Coelho já está. Gabriela Rodrigues? Gabriele Junqueira? Eu. Giovana? Beleza. Giovana? Giovana Braga? Guilherme Azevedo? Eu. Guilherme Nascimento? Azevedo tá aí? Azevedo tá. Guilherme Nascimento? Gustavo Segura? Isabela Carvalho? Isabela Cerqueira? Isabela Cruzado? Isabela Gil? Presente, professor. Adora? Gil? Isso, a Gil.
Adora Cristina. Aqui. Adora Cordeiro. Ítalo. Júlia dos Santos. Júlia Virgínia. Tô aqui, Jota. Júlia dos Santos. Júlia Virgínia. Laila. Lucas Amaral. Aceitei, professor. Agora não me responde. Lucas e Marcos. Luísa. Matheus e Almeida. Matheus Evangelista. Tá aí. Matheus Cali. Matheus Rodrigues. Opa! Matheus Silva. Salve. Matheus Silva. Natália. Rafaela Magalhães. Rafaela Santiago. Renan. Tainá. Vinícius Bezerra. Vinícius Nunes. Opa. Aí. Yasmin. Pessoal, tá tranquilo aí os exercícios? Alguma dúvida? Professora, a Aline está presente, é que ela não tem microfone. Aline? Professor, e você me chamou, mas a minha internet ela travou. Quem que é? Bom, a Aline está presente, mas É quem o que falou Gustavo agora? dos Reis. Gustavo dos Reis, beleza. Eu já vejo aqui. O Gustavo dos Reis. E o Beleza. Lucas Amaral também. Ele também está sem microfone? Sim. Tranquilo aí, pessoal? Alguma dificuldade? Tranquilo. Mais uns 5 minutinhos aí. Terminar?
Matheus Silva Gonçalves, tá? O que ele falou aqui? Deixa eu ver. Meu microfone não está funcionando. Pessoal, usem essas mesmas fotos para mandar lá no Positivo On, tá? Já aproveita. Bom, eu vou aqui para a página 20, já teve alguns alunos que mandaram isso aqui. Então tá lá, né? Fazer aqui a organização das ideias. Com relação aos fatores que deslocam lá o equilíbrio químico, né? Que causam perturbação no equilíbrio. Adição de reagente. Se essa perturbação acontecer, qual vai ser o efeito sobre o deslocamento no equilíbrio? Se você colocar mais reagente, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formar mais produtos. A adição de produto significa que o equilíbrio vai se deslocar no sentido, né, de formar mais reagentes. Consumir esse excesso de produto. Né? Remoção de reagente. O seu equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor esse reagente que foi removido. Então, o equilíbrio se desloca no sentido dos reagentes. Remoção de produto. Então, o seu equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor esse produto, né, que foi removido. Então, se desloca no sentido dos produtos. Aumento da pressão. Nas espécies gasosas, claro, né, você vai deslocar o equilíbrio no sentido de ter uma contração no volume. Você tem, então, equilíbrio se deslocando no sentido de ter um volume menor. É uma contração. Diminuição da pressão para reagentes e produtos, né, em sistemas gasosos. Diminuindo a pressão, você vai ter o equilíbrio se deslocando no sentido de expansão, no sentido de ocupar maior volume. Aumento da temperatura desloca o seu equilíbrio no sentido de absorver calor, no sentido da reação endotérmica. Aumentar a temperatura quer dizer jogar mais calor dentro do sistema, então desloca no sentido que absorve esse calor, endotérmica. Diminuição da temperatura significa remover calor do sistema em equilíbrio. O equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor esse calor que foi removido, vai se deslocar no sentido da reação exotérmica, para liberar calor. A adição de catalisador não desloca o equilíbrio químico. A adição de catalisador vai fazer apenas com que o equilíbrio químico seja atingido de maneira mais rápida. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui, turma? Posso ir adiante?
Hein, turma? Posso ir adiante? Pode. Pode. Então, até as atividades, né? O exercício 1, ele diz aqui: as lâmpadas halógenas, como as dicróicas, apresentam o mesmo princípio que as lâmpadas incandescentes comuns. Porém, em termos de economia, oferecem mais luz com potência menor ou igual. A luz mais branca, uniforme e brilhante possibilita realçar as cores dos objetos com maior eficiência energética. Essas lâmpadas incandescentes apresentam um filamento de tungstênio contido em um bulbo com gás inerte e uma pequena quantidade de halogênio, iodo ou bromo. A presença de um desses elementos diminui a deposição de tungstênio que se desprende do filamento durante a passagem da corrente elétrica, conforme o equilíbrio químico. Então está aqui o tungstênio, que forma o filamento, W, né, sólido. Na presença de um halogênio, no caso o iodo, né, I2, gasoso, vai formar aqui num equilíbrio iodeto de tungstênio, WI6. A reação direta é exotérmica, libera calor. Portanto, a reação inversa vai absorver calor, né? Com base nessas informações, indique o sentido do deslocamento do equilíbrio quando ocorre o resfriamento do bulbo. Justifique a sua resposta. Bom, se houver um resfriamento do bulbo, eu estou tirando o calor do sistema. Tirando o calor do sistema, eu estou perturbando o equilíbrio de forma que ele vai ter que se deslocar para restabelecer esse equilíbrio. Tirar calor, diminuir temperatura, significa tirar calor. O equilíbrio vai se deslocar no sentido de repor esse calor. Ou seja, o equilíbrio se desloca no sentido de liberar calor para ser reposto. Vai se deslocar, então, no sentido da reação exotérmica. E o sentido da reação exotérmica, como foi indicado aí na equação, ΔH menor do que zero, se refere à reação direta. Então, o equilíbrio vai se deslocar para a formação de WI6, do produto. Tá? Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Tudo certo. Muito bem. Exercício 2. O monóxido de carbono é formado quando o dióxido de carbono reage com carbono sólido, grafita, né? Então, tem aqui a equação CO2, gasoso, reagindo com carbono grafita para formar monóxido de carbono. O ΔH para esta reação é de 172,5 kJ, positivo. Então, a reação direta é endotérmica, absorve calor, absorve 172,5 kJ. O que é mais favorável à formação do monóxido de carbono? A temperatura elevada ou a temperatura mais baixa? Justifique a resposta. Bom, para favorecer a formação do monóxido, eu tenho que deslocar esse equilíbrio no sentido da reação direta, para formar mais CO. Para deslocar esse equilíbrio mexendo com a temperatura, eu observo que a reação direta é endotérmica, absorve calor. E se ela absorve calor, então, se eu aumentar a temperatura, eu estou jogando mais calor dentro do sistema, eu vou deslocar a reação no sentido endotérmico, que vai absorver esse calor em excesso. Portanto, eu vou favorecer uma maior formação de monóxido de carbono, lá no novo equilíbrio químico que vai ser restabelecido, né? Então, aumentar a temperatura seria uma ação que deslocaria esse equilíbrio químico para a formação de mais CO. Tudo bem aqui, turma? Tudo certo. Aqui o exercício 3, ele diz, a reação de síntese do metanol a partir do monóxido de carbono e hidrogênio é a que está aqui abaixo, né? CO gasoso mais 2 mol de H2, formando então o nosso metanol. Eu tenho a reação direta 1 e a reação inversa 2.
Admita que a entalpia padrão dessa reação seja constante igual a menos 90 kJ por mol de metanol formado e que a mistura reacional tenha comportamento de um gás ideal. A partir de um sistema inicialmente em equilíbrio, explique como aumentos independentes de temperatura e pressão afetam o equilíbrio dessa reação. Então, pessoal, vamos analisar o seguinte. Se eu mexer primeiro com temperatura, eu vou observar que a reação direta foi informado que é exotérmica, libera menos 90. Então, a reação direta libera 90 kJ. E a reação inversa absorve 90 kJ. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou fazer com que o sistema absorva calor. Absorvendo o calor, o equilíbrio vai se deslocar no sentido da reação endotérmica. Vai se deslocar para formar mais CO e H2, para formar mais reagentes. Se eu diminuir a temperatura, eu estou tirando o calor, removendo o calor do sistema. Removendo o calor, o equilíbrio vai se deslocar no sentido exotérmico, para repor esse calor que foi removido. Então, o equilíbrio vai se deslocar no sentido da reação direta, e eu vou ter a maior formação de produto, de metanol. Esse será, então, o efeito quando eu mexer na temperatura. Agora, mexendo na pressão, reparem que eu tenho todos na fase gasosa. Eu tenho a proporção de 1 volume de CO com 2 volumes de H2, para formar 1 volume de metanol. Então, de reagentes, eu tenho um total de 3 volumes. A soma, né, de volumes. E de produtos, eu tenho 1 volume. Notem, então, que nos produtos, eu tenho um volume menor ocupado do que no caso dos reagentes. Se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de comprimir, de diminuir o volume. Então, aumentando a pressão, eu desloco o equilíbrio no sentido da reação direta. Eu vou formar mais produtos, vou formar mais metanol. Por outro lado, se eu diminuir a pressão, eu vou fazer uma expansão. Eu vou dar mais espaço, eu vou aumentar o volume. Aumentando o volume, eu favoreço, então, a reação inversa, porque eu tenho uma expansão, um aumento no volume. Então, diminuindo a pressão, eu vou ter um deslocamento e a maior formação de reagentes. Tá claro aqui, turma? Tudo bem, pessoal? Sim. Alô? Muito bem. Bom, tem aqui entre esses outros exercícios 4, exercício 5, 6, o 7, o 8, e depois esse na página 23, eu vou deixar para corrigi-los na próxima aula, para deixar vocês tomarem uma aguinha, e aí a gente volta aí na próxima aula já corrigindo esses demais exercícios. Vocês terminando hoje, qualquer horário que seja, vocês me mandem aí as fotinhos deles, tá? E lá no positivo on também, para já ir tirando isso do caminho. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não. Nenhuma. Tudo tranquilo? Moleza? Bom. Moleza. Beleza, então. Beleza, então, turma. Vou deixar vocês aí com esses 10 minutinhos aí para a próxima aula. Um abração aí para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, Pro. Até. Tchau, professor. Até mais, pessoal. Tchau, Abração. professor.